Olá, hoje nós vamos falar sobre o trabalho de buscar talentos para empresas. Aquela pessoa que vai ser a diferença, seja como um colaborador, seja como um líder. E aí existem ferramentas muito utilizadas nesse tempo que nós estamos vivendo. Sobre esse assunto que nós vamos conversar com a Marcela Vargas, que é diretora de recursos humanos da Grande Psicologia Empresarial. Marcela, obrigada por estar conosco aqui. Você então é uma caça-talentos? Isso, hoje lá na empresa a gente tem essa área específica aí que é o caça-talentos, né? Que são pessoas que são preparadas para buscar os profissionais de acordo com o perfil, de uma forma mais ativa, de uma forma mais intensa até do que simplesmente a abertura de vaga a gente fala, onde o analista de recrutamento e seleção ele acaba sendo muito passivo. Ou seja, ele espera os currículos, na maioria das vezes, né, de quem está disponível, de quem está desejando o emprego. Hoje em dia, com a tecnologia, com redes sociais, está mais fácil se encontrar um talento? Porque, inclusive, vocês buscam fora da territorialidade onde vocês estão, né? Olha, quando a gente fala de territorialidade e de possibilidades, eu acredito que sim, né? Eu acho que a rede social facilita muito, a tecnologia nos ajuda muito nessa busca. Porém, está cada vez mais sendo exigido pessoas com mais perfis profissionais prontas, tanto comportamentalmente como tecnicamente, o que acaba dificultando esse processo seletivo, principalmente quando a gente fala de vagas estratégicas ou alto nível gerencial. Quando você é contratada para buscar um talento específico, qual o primeiro passo? O que você olha primeiro? Eu falo que o primeiro grande passo é o nosso alinhamento com esse cliente, do que ele espera para essa vaga, né? Eu falo que no mundo da imaginação ou do anseio, cada um interpreta de uma forma. Então é importante a gente ver qual é a cultura da empresa, onde vai ser esse trabalho, qual vai ser os desafios dessa pessoa, para que realmente a gente busque pessoas com conhecimento técnicos, mas muito mais com conhecimentos comportamentais e emocionais para lidar com esses desafios que eles vão ter. Então o primeiro passo, e aquele que eu considero um dos mais importantes, é esse alinhamento. Até para a gente saber se a empresa tem margem para negociação, tem margem para benefício, quais seriam as possibilidades que a gente vai definir e abranger a nossa busca, né? E aí a gente começa realmente a caça. É entrar em sites, é buscar indicações, é buscar através de sites profissionalizantes, né? Na parte que tem principalmente as redes sociais profissionais, o LinkedIn é a mais famosa delas aí, para ver se a gente encontra esse profissional mais próximo daquilo que a empresa deseja. Tanto comportamental, e eu volto a falar, que para mim é o mais difícil e é o que a gente mais avalia ali, né? Que é a parte emocional e comportamental. Sob o ponto de vista da empresa, qual é a vantagem de se contratar, por exemplo, um caça-talentos? Que tipo de vantagem ela consegue trazer, né, em termos até de resultado, de metas, enfim. Vale a pena, às vezes até levar um tempo maior para esperar e para encontrar essa pessoa, digamos, ideal para aquela vaga? Olha, quando a gente fala de vagas de alto níveis, né, vagas estratégicas, que a gente está falando ali de diretorias ou cargos muito estratégicos dentro do teu negócio, da tua empresa, vale muito a pena. Porque normalmente o headhunter, ele vai em busca daquele profissional que já é referência naquela área ou que já tem um renome ali. Então ele já traz com ele muita bagagem, muito conhecimento. Qual é o grande desafio das empresas, né? Estarem com essa paciência, porque o headhunter também é um trabalho de conquista. Então a gente enquanto analistas, enquanto selecionadores, temos que conquistar o candidato, temos que mostrar as vantagens desse novo emprego, mostrar as vantagens dessa empresa e dessa vaga, porque normalmente ele está empregado e na grande maioria das vezes até satisfeito. Justamente era a próxima pergunta, como lidar com essa situação, porque o bom profissional dificilmente ele está fora do mercado, ele está sempre em algum lugar, né? E como fazer essa abordagem de forma também que não incorra em questões éticas, né? Como trazer um profissional, tirar, digamos, de uma empresa, falando mais popularmente, né? Para a sua empresa, de uma forma tranquila, digamos. Olha, como nós acreditamos muito em alinhamento cultural, a gente sempre tenta entender o quanto aquele candidato, né, ou aquela pessoa que está empregada está satisfeito com os desafios e com a situação que ela está.
É óbvio, quanto maior índice de satisfação dela no emprego atual, menor a chance que ela tem de vir para a nossa nova proposta, né? E o que a gente vai perceber é aquela pessoa que está buscando às vezes, ou olha, eu não estava buscando, mas eu também estou sentindo que o meu tempo aqui tá chegando ao fim. Porque existem muitas pessoas, né, que acreditam que o trabalho é esse ciclo, né? Eu entrego até um certo ponto e chega um determinado momento, eu quero buscar outras coisas, outros ou maiores desafios. Então a gente sempre escuta muito o candidato nesse primeiro momento para saber o que ele tem de expectativa sobre a participação desse processo ou não. A gente convida ele, né? Você tem interesse em participar desse processo? E aí vem, nesse convite, normalmente eles perguntam, tá, mas qual é o desafio? Qual é a possibilidade da empresa? O que você me diz desse novo, né, dessa nova área que você está me convidando? Então, a gente tem que ter uma empresa atrativa, uma empresa que tenha uma cultura que fale com a cultura desse candidato. Quando eu falo cultura, é valores, é forma, é ideais, é essa visão toda que precisa estar alinhada para que a gente também tenha uma seleção positiva. Necessariamente, para um bom talento, a questão financeira, a remuneração é o que mais pesa? Olha, sim, ela pesa muito, a gente não pode negar isso. Mas a gente também hoje, a gente fala de um universo de pessoas onde estão valorizando muito qualidade de vida, onde estão valorizando muito possibilidades, oportunidades, crescimento. Então a gente vê tanto pessoas que aceitam salários até iguais ou menores, mas em busca de um propósito mais alinhado com o teu, seja pela qualidade de vida ou mesmo por uma questão de ideais, de forma como a empresa busca, de forma como a empresa trabalha. Quando você falou e ressaltou aí a questão emocional, o que é um bom talento nessa linha? E o que é ser uma pessoa que tenha um equilíbrio emocional para assumir um desafio como esse que vocês propõem às vezes? Eu brinco muito assim, eu sei que as pessoas são muito preocupadas em fui bem ou fui mal na entrevista, né? Ah, não me aprovou, por que eu tenho de errado? E quando a gente faz seleção, a gente fala que não é bem isso. A gente olha o perfil do candidato com a vaga. Então, tem vagas que não vão se exigir, vão dar um exemplo, resiliência tão forte, maturidade emocional tão intensa, não vão se exigir conduta de liderança. Então, naturalmente, se a pessoa tem ou não isso não vai agregar na hora da entrevista. Qual é a diferença? Quanto mais alto o cargo, naturalmente, ele vai ter que lidar com pessoas, ele vai ter que conhecer de gestão de conflitos, ele vai ter que entender de liderança, vai ter que ter uma visão estratégica de diversos negócios, né? Uma visão sistêmica, que é muito importante. Então, quanto mais alto é o cargo, normalmente mais se exige desse comportamento. Seja resiliência, lidar com pressão, saber conduzir através de resultados e pessoas, ponderando os dois. Então, essas questões que são mais pedidas. E aí não tem o ruim ou o bom, né? Tem aquele que tem as competências necessárias ou não para aquele perfil lá que eu falei, que era o primeiro papel que a gente faz com o cliente, que é o alinhamento dessa expectativa do que ele está buscando. E como se preparar tecnicamente para uma vaga dessas? O fato da pessoa fazer cursos, especializações, treinamentos, MBA, isso tudo pesa? Sim, eu acho que a parte técnica tem um peso e a gente não pode abrir mão dela. Ela é fundamental, sim, até porque diversas vagas, ela já vem para a gente com um briefing pré-definido. Olha, eu preciso que a pessoa tenha um conhecimento tal, eu preciso que tenha formação tal. Então, isso sim, tem um peso, isso é importante. Mas também não adianta ser aquela pessoa que tem toda a estrutura curricular, né, quando a gente fala da área técnica, feita, bem elaborada, se ela não conseguir ter a parte comportamental. E aí a gente vai para treinamento de competência, a gente vai para terapia, a gente vai para outros lugares em busca dessa maturidade emocional que a gente fala que a gente precisa em diversos aí candidatos. Falando pelo outro lado agora, Marcela, que vamos dar dica então, porque às vezes a pessoa olha assim e fala assim, poxa vida, mas eu sou tão boa no que eu faço, né? Será que eu sou um bom talento? Como eu posso desenvolver o meu talento? Então, que tipo de dicas você pode dar para a pessoa ser, né, alguém que vai ser aí assediado, de repente, por um caça-talentos? Que legal, vamos sim. Eu falo que a primeira coisa é a gente ficar atento aos que os colegas nossos hoje, que a gente já trabalha, falam sobre a gente. Normalmente a gente recebe muitos feedbacks, seja a sua forma de falar, seja a forma como você lida com um problema, né? Você recebe muitos feedbacks ao longo do nosso trabalho e que isso é um presente de ouro, né? Porque se a gente souber olhar para isso
E aí tirar a dor de estar sendo, né? Ai, mas ele falou isso de mim. E falar, como eu posso melhorar isso? Como eu posso fazer isso ser melhor, né? Aí já é um grande passo. Por quê? Porque a gente vai estar melhorando aquilo que está sendo visto na empresa como um problema, uma situação a ser resolvida. Porque a gente está recebendo feedback para isso, para melhoria. Esse é o primeiro grande passo. Dependendo do que for a situação relatada, você vai ter um norte. Então, tem pessoas, por exemplo, que a gente vê desde coisas simples, vamos dar um exemplo, uma falta de autoestima, de não acreditar no trabalho, de achar que tudo que faz não está bacana, e você tem muita dificuldade de gerir uma pessoa assim. Então, essa pessoa, às vezes, tem que buscar uma ajuda, um suporte com isso, para que ela tenha cada vez até esse valor de falar, não, eu sei a competência do meu trabalho, eu sei a minha habilidade, e conseguir se sair bem, não só numa entrevista, mas na relação como um todo. Ah, que bacana. Então, é usar como um espelho, né? As críticas aí, de repente, se você tem fama de encrenqueiro, tem alguma coisa que tem que mudar, né? Eu falo assim, tudo que vem muito pra gente, a gente tem que ficar atento, né? Chegou muitas informações, opa, está similar, esse falou, aquele falou, deixa eu olhar para mim, deixa eu ver para dentro de mim o que eu posso fazer com isso, para que isso melhore, para que isso aflore de uma forma positiva, né? Porque eu acho que todos nós temos, né? A gente, todos temos coisas a mudar, todos nós temos coisas a se desenvolver. O que a gente tem que fazer é olhar para isso e não esconder. Muito pelo contrário, trabalhar, desenvolver, buscar ajuda profissional. A gente tem treinamentos na parte de inteligência emocional, resiliência, liderança. Existem tantos treinamentos hoje comportamentais que vão agregar e vão fazer com que você melhore essa questão. E vocês têm um tipo de, uma lista ou alguém assim, um kit talentos? Tipo, a empresa me procurou, pô, eu já tenho aqui alguém que pode encaixar para isso aqui. Vocês fazem também esse outro lado? Olha, eu falo que esse é um sonho, né? A gente conseguir ter. É claro que nós trabalhamos em prol da empresa, né? Em prol do cliente. Porém, a gente tem várias pessoas que a gente entrevista e a gente fala, caramba, essa pessoa não dá certo para aquela vaga, seja por um motivo salarial, técnico ou comportamental, mas ela é um talento, ela é alguém que a gente tem que cuidar. E aí a gente brinca que fica o nosso radar, né? Surgindo vagas, a gente liga, surgindo possibilidades, a gente vai acionar ela de novo, porque isso é importante, é igual eu falo, às vezes o candidato ele não foi aprovado para uma vaga, mas não por não habilidade dele, por não alinhamento com a vaga realmente. Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Grande, como é que pode fazer? Tanto no nosso Instagram, @grandedh, como no nosso site, grande.com.br. Lembrando que grande é com Y no final. Grandi. Isso mesmo. Alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria, Não, tá ótimo. Tá joia, então a gente agradece muito as suas informações, espero que tenha ajudado a despertar aí, não só nas empresas, né, que de repente precisam de alguém bacana, um bom talento para ir adiante nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? Como também para quem de repente quer melhorar, quer crescer aí. Fica a dica aí, né? As oportunidades estão aí. Tá joia, muito obrigada então. Obrigada a você. Gente, ficou essa dica, então aproveita e curta e compartilha essa entrevista. Procure lá Grandi, Grandy, né? Que é a empresa de psicologia empresarial. Obrigada pela audiência, até a próxima.